Era terça-feira, 13 de setembro, 5h45 da manhã, quando meu celular explodiu com mensagens do grupo da tropa. Operação grande hoje, Vila Kennedy, todo mundo convocado. Eu estava no 14º BPM há 12 anos, já conhecia aquela comunidade como a palma da mão. Mas quando você vê convocação geral às 6 da manhã, você sabe que a coisa não vai ser tranquila. Meu nome é Anderson, mas na tropa todo mundo me chama de nego. Não por causa da cor da pele, sou branco como leite, mas porque quando eu cheguei no batalhão, tinha uma mania de dizer nego para tudo. Nego, passa aqui. Nego, olha isso. O apelido grudou e ficou. Naquele dia 13 de setembro, eu descobriria que às vezes os apelidos carregam mais peso do que a gente imagina. Porque depois daquela operação, quando os parceiros me olhavam, eu via uma pergunta nos olhos deles. Como é que o nego sobreviveu quando tanta gente não voltou? A operação foi apresentada como rotineira. Cumprimento de mandados de busca e apreensão, disse o Major Santos durante o briefing. Alvos envolvidos em roubo de cargas e tráfico de drogas. Mas tinha alguma coisa no ar que não fechava. Primeiro, porque eram 150 homens para uma operação rotineira. Segundo, porque tinha gente de outros batalhões envolvida. Terceiro, porque o Major Santos, que normalmente era tranquilo, estava tenso como uma corda de violão. Eu estava no 3º pelotão, responsável por fazer contenção na entrada da rua principal. Junto comigo tinha o Sargento Melo, um cara de Pernambuco que estava há 20 anos na corporação e já tinha visto de tudo nessa vida. Tinha também o soldado Jefferson, um moleque de 19 anos que tinha saído da academia há apenas 3 meses. Era praticamente a primeira operação real dele. Nego, o Sargento Melo me disse enquanto a gente conferia o equipamento. Tem alguma coisa esquisita nessa parada. Olha a cara do pessoal da inteligência. Olha como eles estão sussurrando entre eles. Isso não é operação de rotina, não. Ele estava certo. Os caras da P2 estavam com uma cara de enterro, conversando baixo, evitando olhar nos olhos da tropa. Quando os caras da inteligência ficam assim, é porque a informação que eles têm não é boa. Saímos da base às 6h30. A Vila Kennedy fica a 15 minutos do batalhão, mas naquela manhã o trajeto pareceu durar horas. O Jefferson estava perguntando tudo. Sargento, como é que é lá dentro? Os caras costumam atirar? E se a gente se perder? Eu tentei acalmar o moleque. Pivete, fica tranquilo. A gente vai entrar, cumprir os mandados e sair. Operação padrão. Mas no fundo, eu também estava preocupado. 12 anos na Vila Kennedy me ensinaram que quando a comunidade fica muito quieta, é porque tem tempestade vindo. Chegamos no perímetro às 6h50. A Vila Kennedy estava estranhamente silenciosa. Comunidade sempre tem movimento cedo. Gente indo trabalhar, padaria aberta, ônibus passando. Mas naquela manhã, parecia que todo mundo ainda estava dormindo, ou se escondendo. Os primeiros grupos entraram às 7h em ponto. Pela frequência do rádio, a gente acompanhava. Primeiro grupo, posicionado. Segundo grupo, avançando. Terceiro grupo, em contenção. 5 minutos depois, escutamos o primeiro tiro. Um estouro seco, depois silêncio. O Sargento Melo olhou para mim. Aí começou. Mas não começou como a gente esperava. Começou muito pior. Primeiro grupo sob fogo. Primeiro grupo sob fogo. A voz no rádio estava desesperada. Eles sabiam que a gente ia vir. É emboscada. É emboscada. A palavra que todo policial teme. Significa que do outro lado não são só bandidos comuns reagindo. São caras organizados, preparados, esperando a gente chegar. A ordem veio pelo rádio. Todos os grupos. Entrada imediata. Apoiar primeiro grupo. E a gente entrou correndo. A Vila Kennedy, debaixo de fogo cerrado, vira outro mundo. As ruas que você conhece há anos viram labirintos mortais. Cada esquina esconde um perigo. Cada telhado pode ter um atirador. Cada porta pode ser a sua última. A gente subiu pela Rua dos Operários. Eu na frente, Sargento Melo na retaguarda, Jefferson no meio, protegido. O moleque estava branco como papel, mas firme. Seguindo as instruções, fazendo tudo certo. Foram 20 minutos subindo sob fogo constante. Não era tiroteio comum. Era combate urbano mesmo. Granadas explodindo, fuzis automáticos, barricadas improvisadas. Era como se a comunidade inteira tivesse se preparado para nos receber. Quando chegamos na altura da praça, vimos a primeira baixa. O soldado Carlinhos, do primeiro grupo, caído atrás de uma viatura. Sangue no chão. Muito sangue. Jefferson, não olha! Gritei. Mas o moleque já tinha visto.
E quando você vê o primeiro parceiro caído, alguma coisa muda dentro de você. O treinamento vira desespero. A adrenalina vira pânico. Foi aí que recebemos a informação que mudou tudo. Atenção, todas as unidades. Confirmada a presença de franco-atiradores. Repito, franco-atiradores hostis na área. Franco-atiradores na Vila Kennedy. Não eram bandidos comuns. Eram profissionais, com armas de precisão, prontos para matar policiais a 300 metros de distância. Nesse momento, eu entendi que alguma coisa tinha dado muito errado. Operação de busca e apreensão não tem franco-atirador. Operação de rotina não vira guerra urbana. Alguém tinha falhado feio na inteligência. A gente continuou avançando porque não tinha opção. No meio de um tiroteio, não existe recuo. Existe só para frente, ou morte tentando voltar. Foi na esquina da farmácia que tudo desmoronou. A gente estava avançando quando ouvimos pelo rádio: Mayday. Mayday! Segundo grupo cercado. Pedimos apoio urgente. O segundo grupo estava numa situação crítica. 8 homens encurralados numa casa, sem munição suficiente, com feridos. Precisavam de resgate imediato. O sargento Melo olhou para mim com aquela cara que todo veterano conhece. A cara de quem sabe que vai ter que tomar uma decisão difícil. Nego, a gente vai ter que abandonar nossa missão e ir ajudar os parceiros. E os mandados? Que se fodam os mandados. Parceiro não abandona parceiro. Mudamos de direção. Em vez de continuar subindo para cumprir os mandados, descemos para tentar resgatar o segundo grupo. O Jefferson perguntou: Sargento, isso não vai dar problema depois? Pivete, o Melo respondeu: O que vai dar problema é deixar 8 parceiros morrerem porque a gente estava preocupado com papelada. Levamos 15 minutos para chegar até onde o segundo grupo estava encurralado. 15 minutos de combate constante. Granadas de gás sendo jogadas contra a gente. Coquetel Molotov. Tudo o que você pode imaginar numa guerra urbana. Quando chegamos na casa onde eles estavam, a situação era pior do que imaginávamos. 3 feridos, munição acabando e cercados por pelo menos 20 criminosos. O cabo Silva, que comandava o grupo, estava com uma bala no braço, mas ainda organizando a defesa. Graças a Deus vocês chegaram, ele disse quando nos viu. A gente não ia aguentar mais 5 minutos. O resgate foi um inferno. Tivemos que improvisar macas com portas, carregar 3 feridos por 200 metros de rua, debaixo de fogo cerrado. O Jefferson, que 3 horas antes era um moleque assustado, carregou o soldado Marcão nas costas por 100 metros sem reclamar, sem parar, sem desistir. Conseguimos tirar todo mundo vivo, mas quando chegamos no ponto de encontro, descobrimos que a operação tinha virado um desastre completo. 3 mortos, 12 feridos, nenhum mandado cumprido, 0 prisões, 0 apreensões. A maior operação do mês tinha virado o maior fracasso do ano. Na delegacia, durante o depoimento, o delegado perguntou o que tinha dado errado, como uma operação simples tinha virado aquele caos. Eu olhei para ele e falei: Doutor, o que deu errado foi que alguém achou que ia ser fácil. Alguém subestimou o inimigo. Alguém mandou 150 homens para uma guerra achando que ia ser um piquenique. Mas vocês não cumpriram os mandados. Não, doutor. A gente fez coisa melhor. A gente trouxe os parceiros vivos. O relatório oficial da operação diz que houve resistência armada imprevista e que os objetivos foram parcialmente cumpridos. Não diz que a inteligência falhou. Não diz que mandaram a gente para uma emboscada. Não diz que teve que abandonar a missão original para salvar vidas. Não diz que o Jefferson, um moleque de 19 anos, carregou um parceiro ferido por 100 metros debaixo de tiros. Não diz que o sargento Melo arriscou a vida dele para não abandonar ninguém para trás. Não diz que a gente aprendeu, naquele dia, que às vezes quebrar ordens é a coisa mais certa a fazer. 3 semanas depois da operação, o Jefferson foi promovido por bravura. O sargento Melo recebeu uma medalha de honra ao mérito. Eu ganhei uma menção honrosa. Mas o que realmente importa não está em medalha nenhuma. O que importa é que todo mundo que entrou na Vila Kennedy, naquele dia, voltou vivo, ferido, traumatizado, marcado, mas vivo. Hoje, 2 anos depois, eu ainda acordo alguns dias pensando naquela operação, pensando no que poderia ter acontecido se a gente tivesse seguido as ordens à risca. Se a gente tivesse continuado atrás dos mandados, em vez de salvar os parceiros. Quantos não teriam voltado para casa? Quantas famílias estariam chorando? Quantas medalhas póstumas seriam entregues? A verdade que não está no relatório oficial
é que na Vila Kennedy, naquele dia 13 de setembro, a gente aprendeu que seguir ordens nem sempre é a coisa certa. Às vezes, você tem que escolher entre cumprir a missão e salvar vidas. E quando chega essa hora, não existe manual que ensine o que fazer. A gente escolheu salvar vidas. E se isso fez com que a operação fosse considerada um fracasso nos papéis, que seja, porque fracasso real seria ter deixado parceiros morrerem por causa de papelada. O Jefferson hoje é cabo, casou, tem um filho, vive tranquilo. Sempre que a gente se encontra, ele fala: "Sargento, obrigado por ter me ensinado que parceiro é mais importante que papel." E você que está ouvindo isso me responde: o que é mais importante, cumprir ordens ou salvar vidas? O que você faria se tivesse que escolher entre a missão e os companheiros? Porque é fácil responder quando você está em casa, seguro. Difícil é responder quando você tem segundos para decidir e vidas em jogo. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Porque todo policial que já passou por uma situação limite carrega essas perguntas. E talvez dividindo essas dúvidas, a gente consiga encontrar respostas juntos.